Glória bem, Senhor Jesus. A gente vai ter que mudar aqui uma coisinha no culto à tarde. Né? Os irmãos têm que se sentar à frente e as crianças atrás. Né? Pois elas desaparecem e a sala parece estar vazia. Né? Não pode ser, assim não pode ser. Muito bem. Então vamos para o capítulo 3 do Evangelho de Marcos. E hoje vamos ler só 6 versículos, mas eu gosto muito deste texto que nós vamos ler. E acho que vamos fazer uma meditação muito interessante. Muito interessante. Começamos por ver que Jesus é o filho de quem? Deus. Está fraquinho. Jesus é o filho de Deus. Muito bem. Foi o que descobrimos no capítulo 1. E no capítulo 2 descobrimos que Ele é o perdoador. Ele pode perdoar. Porque Ele é o Filho de Deus. Ele tem todas as capacidades, todas as condições para perdoar os nossos pecados. Amém. E hoje vamos observar que Jesus é o Senhor do culto. Amém. Irmãos, querem repetir comigo? Amém. Jesus é o Senhor do culto. Isso quer dizer, irmãos, que o culto não é nosso. Nem o culto é feito para nós. É porque às vezes algumas pessoas pensam que o culto é feito para nós, para nos agradar a nós, para nós nos sentirmos felizes, para nós nos sentirmos contentes. Mas o culto não é para nós. O culto é para Ele. Ele é que é o Senhor do culto. E mais, quem deve governar, quem deve dirigir, quem deve orientar o culto é Ele. Amém? É Ele. Então diz lá no capítulo 3, vamos ler os 6 primeiros versículos. Os irmãos já sabem, todas as semanas vamos um capítulo escolher alguma coisinha para irmos estudando. Então vejam o que é que diz. E outra vez Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos encolhida ou mirrada. E estavam a observá-lo, a ver se ele curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoeu-se da dureza do seu coração e disse ao homem: estenda a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como é que o iam matar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Abre agora a nossa mente, abre o nosso coração, ajuda-nos a recebê-la, a aceitá-la e a vivê-la, Senhor. Possas ser o Senhor do nosso culto nesta tarde e que possas ter toda a liberdade para fazeres como tu desejas e como te agrada. No nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vejam que Jesus fez uma pergunta curiosa. Será que é lícito fazer o bem ou fazer o mal, matar ou dar a vida durante o dia de sábado, durante o dia do culto? Os irmãos sabem que o nosso dia do culto principal qual é? É o domingo, tá? É o domingo, é assim que está instituído, é o domingo. Bem, se nós vivêssemos em Israel, muito provavelmente íamos ao culto quando? No sábado. E se estivéssemos num país muçulmano, muito provavelmente, mesmo que fosse às escondidas, nós íamos ao culto quando? Na sexta-feira. O importante não é o dia. O importante é que Ele possa ser o Senhor do culto. E sabem, é muito interessante ver que Jesus era crente. Aleluia. Os irmãos estão assim muito distraídos. Jesus era crente. Sabe? Jesus ia ao culto. Há alguns que dizem que são crentes, mas não vão ao culto. Mas Jesus foi ao culto. É o que o texto está a dizer. Começamos logo por ver isso. Logo, a primeira frase diz que Jesus entrou na sinagoga. Jesus, no dia de sábado, no dia em que o povo se reunia para celebrar a Deus, no dia em que o povo se reunia para ouvir a palavra, para aprender de Deus, para orarem uns pelos outros, onde é que Jesus estava? Na praia? Não. Estava no culto. Porque Jesus era crente. O Evangelho dá-nos a entender
que todos os sábados Jesus estava na sinagoga. Todos os sábados ele estava lá para participar no culto. Todos os sábados ele estava lá para ouvir, para receber, para falar, para ensinar. E ele aproveitava muitas vezes o sábado e o facto de estar na sinagoga para ensinar alguma coisa sobre o reino de Deus. Ele aproveitava todas as oportunidades. Até porque agora quando ele ia para o culto, todos os olhos estavam sobre ele. Toda a gente estava à espera para ver o que é que ia acontecer, para ver o que é que ele ia fazer. A sinagoga, nos tempos bíblicos do Novo Testamento, era um lugar central na vida da comunidade judaica. Era um lugar fundamental para eles, essencial. Era lá que a população se reunia. Era lá que o povo ia para cultuar a Deus, para estudar a Bíblia, para celebrar a Deus. Era um lugar importante, onde cuidavam uns dos outros, onde faziam festa também, casamentos, aleluia, comiam, bebiam, porque os judeus são assim parecidos com a gente, gostam de festa. Aleluia. Os irmãos não gostam? Aleluia. Eu gosto, aleluia, eu gosto. Olha, no próximo domingo vamos ter uma grande festa. Quem não for vai perder. Quem não for vai perder. E logo Jesus foi ao culto. E Marcos relata que foi mais uma ocasião em que Jesus entrou em conflito com aqueles líderes religiosos. Jesus entrou em conflito com aqueles fariseus, com aquela gente. E é interessante que em 2 capítulos é o 5º conflito de que Marcos fala que Jesus teve com os fariseus, que Jesus teve com os religiosos. A semana passada vimos um. Ele disse ao paralítico, aquele que estava na cama, disse: levanta-te, os teus pecados estão perdoados. E aquela gente ficou ofendida. E agora está Jesus outra vez no culto. E lá estão para celebrar a Deus. E mais um conflito vai haver, vai se manifestar. Este conflito foi terrível, porque aqui os mestres da lei começaram a imaginar como é que iam matar a Jesus, como é que iam destruir a Jesus. Qual é o foco do nosso texto? Qual é o foco do dia do culto? O foco era o descanso do sábado. O foco era: será que no dia de adorar a Deus, será que no dia em que vamos ao culto, Deus pode fazer milagres? Parece uma pergunta estúpida, não parece? O que acham? A gente vem ao culto no dia de domingo, vimos cultuar a Deus, Deus é todo poderoso, nós acreditamos que Ele pode todas as coisas, será que Ele pode fazer milagres? É porque o culto não é nosso, o culto é de quem? É dele. Era o que estava aqui em questão. Será que no culto Deus pode manifestar o seu poder? Será que no culto Deus pode libertar aqueles que estão aprisionados pelo diabo? Será que no culto Deus pode curar um homem? Será que no culto Deus pode fazer um milagre? Jesus já tinha dito que o sábado tinha como propósito trazer descanso, trazer felicidade, trazer alegria ao homem, e não trazer sofrimento, e não trazer escravatura, e não trazer tristeza. Irmãos, quando nós vimos ao culto, não é para ficarmos tristes. Ou é? Não. Há em alguns sítios, já está a gravar, mas enfim, há em alguns sítios onde eu não gostava de ir ao culto, porque eu acho que as pessoas saem mais tristes do que quando chegam, saem mais aprisionados do que quando foram, mais abatidos, só levam tareia. Eu não gosto de vir ao culto para levar tareia. Os irmãos gostam? Não. Se for exortação, não há problema nenhum. Se for a palavra de Deus a exortar-nos, a consolar-nos, a dirigir-nos, ok, mas o culto não é para nos aprisionar. Eu venho à presença de Deus é para ser liberto. O culto não é para impor mais regras e mais leis e mais prisão. Não! O culto é para trazer vida, é para trazer alegria, é para trazer o poder de Deus, claro. Que o culto é feito com ordens. Não é cada um faz o que quer, não. Mas onde o Espírito de Deus está, aí deve haver liberdade. E Jesus disse: bem, o sábado, quando Deus criou o sábado, não foi para fazer de nós escravos, porque eles até diziam: bem, no sábado só se pode andar a 1000 e poucos metros. Se andarem mais do que 1000 e poucos metros, estão prisioneiros, estão a pecar. Então logo no sábado, que é o dia de descanso, e eu pensava: bem, vou ao culto e depois vou até à praia dar uns mergulhos. Não posso, porque senão estou a pecar. Os irmãos estão cá? Amém. Então, eu estou doente, estou em sofrimento, estou em angústia, estava a pensar em ir ao culto, orar a Deus para que Deus me liberte. Mas não, o pastor no sábado, no dia de culto, no domingo, não pode orar por mim, porque isso é trabalhar, e trabalhar é pecado. Os irmãos estão cá? Amém. Então o sábado
Foi um dia que Deus criou para trazer descanso, para trazer alegria, para trazer paz, para trazer libertação, para levar o homem a encontrar-se com Deus, para levar o homem a desfrutar da sua família. Em vez disso, tinha-se tornado num espaço de escravatura, de tristeza. O foco devia estar no homem e no culto que o homem vai oferecer a Deus, e não no sábado. O sábado era um instrumento. Irmãos, o nosso foco não está no domingo, nem na segunda, nem no sábado, nem na terça-feira, não! Bem, quando chega a segunda-feira, o nosso foco está logo na sexta-feira, às 6 da tarde, para ver se a gente tem fim de semana. Mas é outra coisa. Mas não é o dia. Não é o dia. O importante é o homem. O importante é Deus. O sábado, o domingo é feito para que o homem encontre descanso, encontre renovação, encontre alegria e para que Deus seja glorificado. Mas eles não. Eles estavam amarrados pelo sábado, amarrados pelo dia. Jesus já tinha dito que ele, Jesus, era bem mais importante que o sábado. Ele, Jesus, era bem mais importante que o sábado. O sábado era um instrumento que ele queria usar, que ele ia usar para trazer glória para o Pai. E não o contrário. O sábado não é que é importante. O homem é que é. Jesus é que é. Deus é que é. O sábado é um instrumento. Então, Jesus é que é o Senhor do culto. Amém? Jesus é que é o Senhor do culto. Não é o sábado que é o culto. Jesus é que é o Senhor do nosso culto. O culto era feito para Deus. Amém? Nós vamos trazer culto a Deus. Nós vimos para celebrar a Deus. Vamos para fazer uma festa a Deus. O culto é a Deus. E não às práticas e aos ensinos dos homens. Certo? Eu vim para cultuar a Deus. Eu não vim para cultuar os homens. Vocês estão cá? Amém. Em alguns sítios, por exemplo, não se pode subir ao púlpito sem gravata, senão já não sei abençoado. E há noutros que não se pode ir de gravata, porque a gravata aponta para o inferno e então é uma coisa que a gente não pode usar. Estou a falar sério! Estou a falar sério! Estou a falar sério! O culto não é gravata, irmãos. O culto não é feito àquilo que a gente traz aqui. O culto é feito a Deus. Amém. Não estão cá? Amém. O culto não é feito às práticas dos homens. O importante é a glória de Deus. Amém. O importante é que Deus seja glorificado. E não que o sábado seja protegido. Então vejam, que depois de Jesus ensinar que podia perdoar pecados, o que já era uma coisa fantástica. Era ou não era? Aquela gente já ficou toda atrofiada. Mas Jesus disse, olha, os teus pecados estão perdoados. Depois de Jesus dizer, eu perdoo pecados, agora Jesus está a ensinar, e isto é muito importante, está a ensinar que ele, Jesus, e não as práticas religiosas, ouçam bem, ele, Jesus, e não as práticas religiosas é que nos levam ao Pai. Porque os fariseus estavam convencidos que eram as práticas religiosas que os levavam a Deus. Se nós guardarmos o sábado e cumprirmos as leis todas dos homens, eles tinham 613 leis. Já imaginaram? Repita comigo. 613 leis. Já aprenderam qualquer coisa hoje, não é? 613. Era complicado. Era duro. Até para as saber todas já era uma chatice. Hã? Ainda bem que a gente tem o GPS, que ele está sempre a apitar. Olha, acabou de passar o limite de velocidade, porque senão a gente perde-se. Então imaginem, 613 leis. Jesus está a dizer, não. Quem leva ao Pai sou eu, não são as práticas dos homens. E cuidado, irmãos, que nós precisamos ser lembrados disto. Porque também nós corremos o risco de estarmos convencidos que é a nossa religiosidade que nos leva a Deus. Que são as nossas obras que nos levam a Deus. Que é a nossa bondade, a nossa justiça que nos leva a Deus. Bem, se eu trouxer o meu dízimo, já está feito, estou salvo. Bem, se eu vier ao culto à terça e à sexta e ao domingo, aleluia, já tenho um lugar garantido no céu. Não! Quem nos leva ao Pai é Jesus. Ele é que é o Senhor do culto. E não as nossas práticas religiosas. Jesus, irmão, não tinha vindo para revogar a religião. Veio para substituí-la por uma pessoa. Ele não veio renovar a religiosidade. Ele não veio renovar o judaísmo. Não. Ele veio substituir a religião por ele mesmo. Ele é que é importante. O resto são instrumentos. Claro que nós temos que ter a sala de culto. Claro que a gente vem ao culto. Claro, isto é bom. Mas o importante é Ele. Ele é que é o nosso foco. Devemos recordar que, da mesma maneira que Jesus, enquanto homem, frequentava os cultos, Ele hoje continua a fazê-lo.
Os irmãos perceberam aquilo que eu disse. Ele, enquanto homem, enquanto caminhou por aqui, ele ia aos cultos. E eu ia. Os irmãos abrem a Bíblia em todo o lado, lá está ele na sinagoga. Mas ele hoje continua a fazer. Basta lermos lá o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse e vamos perceber que Jesus continua a ser o Senhor da igreja. Jesus continua a vir ao culto. Ele continua a visitar as nossas reuniões. Ele continua a visitar os nossos cultos. Ele continua a caminhar entre nós. A igreja, se a igreja é dele, aí ele continua a vir. Ele continua a estar connosco. Jesus é que é o Senhor da igreja e ele quer ser o Senhor do nosso culto. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deixa o Senhor do nosso culto. Parece que em alguns sítios, se Jesus entrasse, convidavam-no a sair. Mas nós não queremos fazer isso. De forma alguma. O culto é dele. O culto é para ele. Ele é que é o Senhor do nosso culto. Ele é que é o centro do nosso culto. Ele quer ser sempre o centro do nosso culto. O que é que Jesus diria hoje do nosso culto? O irmão não responde. Pense lá na sua mente, no seu coração. Veja, que o nosso culto é o somatório de cultos individuais. Eu estou a trazer o meu culto a Deus, certo? E cada um de vocês também. E quando juntamos tudo aquilo que a gente está a fazer, como igreja local, estamos a levar culto a Deus. O que é que Jesus diria do meu culto? O que é que Jesus diria do teu culto? O que é que Jesus diria da tua adoração a Ele? O que é que Jesus diria da tua entrega a Ele? O que é que Jesus diria da tua generosidade para com Ele, para com o teu irmão? O que é que Jesus diria do nosso culto hoje? Acham que Ele se sentiria bem? Acham que Ele se sentiria bem-vindo? Acham que Ele podia fazer milagres? Acham que Ele podia fazer aquilo que Ele quisesse? Ou a gente ia dizer, não, Jesus, tem calma, agora não. Agora não, agora é a nossa maneira. Agora temos que cantar primeiro 4 corinhos, depois a pregação, depois mais isso, mais aquilo. E depois, não, vem da terça-feira que é o domingo, não. Não era o que eles faziam. Não era o que eles estavam a dizer. O que é que Jesus diria do nosso culto hoje? O que é que Ele diria do nosso culto? Será que Ele pode agir com liberdade? Será que Ele pode fazer o que entende? Ou também está amarrado pelos nossos sábados? É que nós também temos os nossos sábados. Ou não? Os irmãos não, que já estão a dizer só. Eu é que ainda tenho os meus. Porque há algumas coisas que ainda me amarram. Ainda há algumas coisas que eu tenho algumas dificuldades. Assim, mas se calhar são os meus sábados. Não é o culto dele. Não é o culto dele. Para quem é que é o nosso culto hoje? Para nós ou para ele? Quem é que se tem que sentir bem com o culto? Sou eu ou é ele? Quem é que tem que sair daqui feliz com o culto? Sou eu ou é ele? É porque às vezes aquilo que me faz feliz entristece-o a ele. E às vezes aquilo que me entristece é aquilo que o alegra a ele. Amém, aleluia. Jesus é o Senhor do culto. Amém. Aleluia. Então, em primeiro lugar, Jesus foi aonde? Ao culto. Deixa na sinagoga e não, foi ao culto. Digam comigo, Jesus foi ao culto. E quando chegou ao culto, encontrou um problema. Diz que havia ali um homem que estava com a sua mão ressequida, a sua mão seca. Mirrada quer dizer que aquela mão não tinha vida, estava paralisada, era inútil. Estava ali este homem. Ao contrário da história do capítulo 2. Lembram-se qual é a história do capítulo 2? Um homem na esteira, paralisado. Ou a história também relatada no final do capítulo 2, do sábado e das lutas que ele tinha, relacionadas com a fome, comer ou não comer. Aqui a história gira em volta de um homem que tinha uma doença. Tinha uma doença resultado ou de uma enfermidade, ou de um acidente, ou de alguma coisa, e diz que essa doença o impedia de usar a sua mão. Essa doença limitava, essa doença paralisava, tornava a sua mão inútil. Temos alguém que vai à casa do Todo-Poderoso, cultuar a Deus com as suas dificuldades, que vem orar a Deus, amém? Porque quando eu estou doente e venho ao culto, eu venho fazer o quê? Adorar a Deus, orar a Deus, pedir o quê? Cura. Claro, ou não? O irmão perdeu o emprego na sexta-feira, vem ao culto no domingo, o irmão vai pedir o quê a Deus? Vai falar das suas dificuldades, vai falar dos seus sofrimentos, e não veio ao sítio certo.
Este homem diz, eu vou ao culto, eu vou adorar o Todo-Poderoso, eu vou cultuar a Ele, eu levo as minhas dificuldades, eu vou orar a Deus, e quando eu oro a Deus é na expectativa de que Deus ouça a minha oração, é que Ele escute, que Ele me auxilie na minha fraqueza e que Ele responda, ou não? Aleluia. Nós oramos porque sabemos que Ele ouve. Sabemos que o sábado tinha sido estabelecido por Deus, principalmente a pensar na restauração das forças e da saúde dos desprezados, dos mais frágeis da sociedade, daqueles que estavam extenuados pelo trabalho do dia a dia. O sábado foi feito a pensar naqueles naqueles que estavam feridos, naqueles que estavam fracos. O sábado foi pensado para reparar as forças dos feridos, para levantar os caídos. O sábado era um momento para revigorar as forças físicas e as forças espirituais do povo. Não era dos ricos. Ou acham que o sábado foi feito para pensar nos milionários? Se fossem eles a mandar, trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, a domingo, e se calhar ainda inventavam um dia a seguir ao domingo. E 24 horas por dia. Mas Deus disse, não, eu já sei o que é que vai acontecer. Para que isto não aconteça, vamos criar um dia em que o homem possa descansar do seu corpo, mas na sua alma, no seu espírito. E aqui temos um desses desprezados, um desses homens que estava em sofrimento e que vem ao culto. Irmãos, curar os doentes, libertar os oprimidos, restaurar os frágeis, levantar os caídos. Essas são as coisas que devem acontecer numa casa de oração, ou não? Amém. Os irmãos acreditam? Amém. Porque a gente hoje também veio ao culto. E Jesus está cá no culto. Amém. Glória. Vamos curar os doentes, libertar os oprimidos, restaurar os frágeis, levantar os caídos. É o que deve acontecer no culto. O culto é para isso. Nós cultuamos a Deus, celebramos a Deus, adoramos a Deus. E claro que Ele vai ajudar os que estão doentes. Claro que Ele vai ajudar os que estão fracos. Claro que Ele vai dar forças ao desanimado. Claro que Ele vai dar paz àquele que está em tribulação. Claro que Ele vai dar força àquele que já não tem coragem. Mas os religiosos, com a sua cegueira religiosa, estavam mais preocupados com as suas regras do que com a misericórdia. Estavam mais preocupados com os seus sacrifícios do que com o Senhor do sacrifício. Estavam mais preocupados com as suas leis do que com Deus. Os corações daqueles líderes estavam tão ou mais atrofiados que a mão daquele homem. Certo? A mão daquele homem estava doente, não se podia mexer, estava seca. Mas o coração daquela gente não estava melhor, ou estava? Não. Estava pior. Estava pior. Os religiosos querem controlar o culto. Vejam o que é que diz o versículo 2. E estavam observando para ver se Jesus ia curar no sábado para o acusarem. Vejam lá, esta gente foi ao culto para adorar a Deus, mas em vez de adorar a Deus, o que é que eles estavam a fazer? Os irmãos conhecem alguém assim? Não, aqui em Romé não. E nós somos todos santos. O Senhor já nos libertou dessas coisas. Mas eu já fui a alguns sítios. Não na família Cristo Vive, não. A gente somos todos perfeitos. É que parece que há alguns crentes que só estão ali a vigiar. Vamos lá ver o que é que o pastor vai dizer agora. Vamos lá ver o que é que o músico vai cantar agora. Vamos lá ver se o porteiro veio de gravata. Estes porteiros aqui em Romé estão muito mal comportados. Foram controlados. Marcos diz-nos que estes líderes estavam a controlar tudo o que Jesus fazia, tudo o que Jesus ensinava, estavam a observar. Temos aqui uma imagem do legalista. Temos aqui uma imagem do fariseu. Seja ele antigo ou moderno. Irmãos, porque ainda hoje existem fariseus. Ainda hoje existem legalistas. Eu não sei, eu acho que hoje vou ser bombardeado no Facebook. Não sei porquê, mas enfim. Mas olha, os legalistas todos, se não gostam, vão-se embora. Está bem? Cristo. Hoje ainda existem. Sejam eles antigos ou sejam eles modernos. Alguns estão-me a ver, alguns meus amigos lá no Brasil estão-me a ver, estão a dizer, ele está de barba, já não serve. Outros estão-me a ver, está de mangas arregaçadas, já está um bocadinho desviado. Outros estão a dizer, bem, ele não usa gravata, esse não é dos bons, porque os bons são aqueles que já não usam gravata. São os legalistas modernos. Ainda bem que ele não veio, que eu estou de calças de ganga, misericórdia. Sejam eles modernos ou antigos. Venham ao culto para encontrar motivo para acusar o outro. Quando saem do culto vão dizer, viste aquela irmã como é que ela estava vestida?
Então, mas ele foi ao culto para adorar a Deus ou para ver, como é que, ver uma passagem de modelos? E viste aquele jovem, como é que ele tocava a guitarra? Então, foi assistir a um concerto ou foi adorar a Deus? E a pianista estava desafinada. Já viste isto? Não acertou uma. Então, mas ele é especialista de música ou vem para trazer o seu louvor a Deus? São os legalistas modernos. Vêm para encontrar motivos para acusar. São insensíveis ao sofrimento. São insensíveis à dor. São insensíveis à dor que o outro carrega. O importante são as regras, são os preceitos, são as suas religiosidades. Eles estavam tão preocupados com eles mesmos que ficaram absolutamente indiferentes ao sofrimento do irmão. Porque se eu venho ao culto e vejo um irmão meu que vem em lágrimas, que vem a sofrer, que vem a padecer, que tem a mão mirrada, a minha preocupação deve ser orar por ele, deve ser abençoar a vida dele. E se Jesus o cura, eu vou saltar e pular de alegria. Eles não vão dizer, Deus veio curar, mas veio no dia errado. No dia errado, enganou-se. Deus enganou-se. Os religiosos vêm ao culto não para apresentarem as suas misérias diante de Deus. Porque quando eu venho ao culto, irmãos, eu venho com a consciência das minhas misérias. E eu venho dizer, Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia das minhas fraquezas, a semana foi dura, a minha vida é frágil, e Senhor, eu falhei, eu errei, eu ainda não estou lá, ajuda-me. Eu venho para isto, mas o religioso não! O religioso não vem apresentar as suas misérias diante de Deus, não vem para encontrar socorro da parte do Mestre, vem para espiar os outros. Vem para espiar, não é o que o texto diz. Não, para espiar Jesus. Vem para espiar os outros, para encontrar motivos de acusar o seu próximo. Irmãos, o acusador, diz a Bíblia, é o diabo. E ele já faz um trabalho bem feito, ele não precisa de ajudantes. Eu, pelo menos, não quero ser ajudante dele. Não precisamos. Isso é ele. Ele é que vive para acusar os irmãos. Não. Eu não venho ao culto para acusar os irmãos. Eu venho para adorar a Deus. E se o meu irmão está fraco, eu venho para socorrê-lo. Venho para ajudá-lo. Venho para encorajá-lo. O culto deixa de estar centrado no Senhor para estar centrado no que nos rodeia. Nos irmãos. Que Deus nos livre de vir ao culto para olhar para os outros. Mas que possamos compreender que no culto Deus está a tratar comigo. Glória a Deus. O irmão nunca ouviu ninguém dizer, a pregação hoje foi maravilhosa, mas faltou cá um fulano de tal. Nunca ouviu? Não. Se eu vim ao culto e houve aquela pregação, não era para o fulano de tal, era para mim. Eu venho ao culto porque Deus quer tratar comigo. Porque Deus quer tratar com a minha vida. Porque Deus precisa revelar-se a mim. Porque eu preciso ter consciência dele. E de estar mais perto dele. E de ser transformado por ele. O culto não é para o outro. É para ele e tem a ver comigo. Uma mudança que ele quer fazer em mim. Ele quer tratar comigo, quer tratar com os meus pecados, quer tratar com as minhas fraquezas, quer tratar com o meu passado, quer tratar com as minhas doenças, com os meus sofrimentos. Ele quer tratar comigo. E claro, também quer tratar contigo. E se eu puder orar contigo e abençoar-te e pedir a Deus que te fortaleça, fantástico. Eles estavam no culto com um único propósito: encontrar motivos para acusar um novo rabino que tinha aparecido. Encontrar motivos para encontrar falhas no ensino dele, no comportamento dele. Mas a grande questão, e é o centro da nossa meditação, é: será que Deus pode agir no culto? Será que Deus pode agir no culto? Eu não sei, porque eu não conheço ninguém que humanamente tenha poder para curar uma mão errada. Os irmãos conhecem? Não. Eu não conheço ninguém que humanamente tenha poder para dizer ao paralítico: toma a tua cama e anda. Os irmãos conhecem? Não. Eu não conheço ninguém que possa chegar ao cemitério, já morto 4 dias, e diga: Lázaro, já chega a estar a dormir, anda cá para fora. Vocês conhecem? Não. Será que Deus pode agir no culto? Aleluia. Jesus era possuidor de todo o poder. Amém. Ainda bem que Ele está no nosso culto hoje. Ele era possuidor de todo o poder. Ainda bem. Ele podia restaurar o corpo daquele homem com um simples pensamento. O que é que acha? Amém. Jesus entrou na sinagoga, viu aquele homem e disse assim, no seu pensamento: Pai, tem misericórdia dele, cura lá a mão dele. E estava feito. Estava ou não estava? Amém. Não tenho dúvidas nenhumas. Podia, mas ele queria confrontar os hipócritas. Jesus era um homem doce, mas se havia alguma coisa que mexia com ele, vão ver que a expressão que Jesus usa é muito forte. Diz que ele olhou com indignação. Com indignação.
A hipocrisia provoca indignação em Deus. Irmãos, porque quando eu estou a olhar para as falhas dos outros e me esqueço das minhas, eu sou um grande hipócrita. Irmãos, estão cá? É porque todos nós temos falhas e misérias e fraquezas. Pode não ser as mesmas do outro irmão, são as nossas. São as nossas. Ai, eu nunca cairia no pecado daquele irmão, que vergonha. Ai, aquele é tão pecador, malandro. Está bem, não caías naquele, mas cais no outro. Não és melhor. Não és melhor. Eles foram lá para isso. Mas Jesus quis realizar este milagre de forma pública para que eles pudessem ser confrontados. Ao contrário dos seus adversários que andavam no culto a espiar, Jesus não quer fazer as coisas às escondidas. Diz que trouxe aquele homem sofredor para o meio do culto. Aleluia! Trouxe para o meio do culto. Olha, chega aqui à frente, vem aqui para o meio. E ao trazer o homem para o meio, ele tornou-se o foco de todos, sim ou não? Foco de todos. Não sei quem é que é mais envergonhado ou mais envergonhado aqui no culto hoje. Querem acusar alguém? Não? Ai, está toda a gente com vergonha. Mas se a gente o põe aqui no meio, então eu já venho doente, já estou ali escondidinho. E Jesus traz para o centro. Traz para o centro. E ele questiona os mestres, questiona os pastores, os ensinadores, confronta-os e pergunta-os: olha, no dia do Senhor, no dia do culto, podemos ou não podemos fazer o bem? No dia do culto, no dia do Senhor, no dia consagrado a Deus, que separamos para servi-lo, será que Ele pode agir? É um culto para Ele, certo? Amém. Separamos o dia para Ele, consagramos o dia a Ele. Será que Ele pode agir? Estamos certos que milagres só Deus é que pode fazer. Amém? Amém. Quem diz amém? Amém. Diga comigo, milagres. Só Deus é que pode fazer. Amém. Amém. Será que Ele tem permissão para numa reunião feita no nome dEle fazer aquilo que Ele entender? Amém. Porque aquele culto estava a ser feito no nome de quem? Deus. Será que Deus pode fazer o que Ele quiser? Amém. O que é que se encaixa melhor com a lei de Deus? Restaurar a mão daquele homem doente ou destruir as esperanças que ele tinha de uma vida melhor? O que é que acham que se encaixa melhor com a lei de Deus? Curar o doente, restaurar o fraco, libertar aquele que está preso pelo diabo, ou deixá-lo como ele está? O que é que encaixa melhor com a lei de Deus? Com os desejos de Deus? Qual destas duas é que vai cumprir o sábado? Qual? Sabemos que a lei impedia os aleijados, os deficientes físicos, os leprosos, de cultuarem a Deus no templo. Vocês sabiam? Sabiam que este homem, por ter a mão mirrada, não podia ir ao templo adorar a Deus? Vocês estão cá? Não podia trazer ofertas, não podia trazer sacrifícios, estava impedido de entrar na presença de Deus, não podia cultuar a Deus com os seus irmãos, não podia, estava separado. Podemos dizer, irmão, curar um homem era restituir-lhe a saúde, mas também a aceitação religiosa, cultural, a sua permissão de estar com os outros, de estar em conjunto com os outros. Por isso é que Jesus pergunta se no sábado se pode fazer o bem ou o mal, se no sábado se pode fazer alguma coisa, se pode restaurar um homem fisicamente e espiritualmente plenamente. Será que Deus pode? O sábado, irmãos, devia ser o símbolo da implantação do reino de Deus. Como o domingo. O domingo devia ser um símbolo da implantação do reino de Deus. Porquê? Porque nós estamos a dizer que o mais importante para nós é estar na presença dEle. Nós estamos a dizer que aqui Deus é rei. Ele não pode ser rei aí fora, não pode ser rei no parlamento político, não pode ser rei aí na casa, porque as pessoas fazem o que querem. Mas aqui nós devíamos estar a dar um exemplo de que aqui Ele é rei. O seu reino aqui está a ser estabelecido em nós, através de nós, e aqui Ele deve reinar plenamente. É a vontade dEle que deve ser feita, é a voz dEle que deve ser ouvida. Era um símbolo que no futuro, não vai haver mais dor, mais lágrima, mais doença, mais sofrimento. Por isso é que Jesus repetidamente curou no sábado. Repetidamente libertou gente que estava possessa no sábado, para que eles soubessem que o reino de Deus estava entre eles. Amém. Aleluia. É que Jesus ainda hoje cura, e liberta, e restaura. É para nos dizer: o reino de Deus já chegou até vós. Porque lá no céu não há doente, não há lágrima, não há sofrimento, não há dor, não há processos pelo diabo. Ou não? Era só o que faltava.
E o reino de Deus chegou até nós. E onde o rei está, que é Jesus. Irmãos, também não pode haver processos pelo diabo. E ele cura os doentes, ele liberta os oprimidos, e ele traz força aos cansados. Jesus queria reafirmar que ele é o Senhor do sábado. Vocês sabem que a palavra sábado significa descanso profundo. Significa uma paz profunda. Nós usamos aquela palavra shalom. Shalom é o que os judeus usam. Mas o significado, o sinónimo de shalom é um estado de integridade, de abundância em todas as áreas da vida. Estar em paz, encontrar esta paz, encontrar o sábado, o shalom Deus é estar em paz em todas as áreas da nossa vida. Quando Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado, Ele está a dizer que Ele mesmo é o sábado, porque Ele é a completa paz para nós. O completo descanso. O completo descanso. Ele, Jesus, é a fonte de todo o descanso. Todo o descanso que nós precisamos. Ele veio para mudar completamente a maneira como nós descansamos. Irmãos, eu já não descanso em mim mesmo. Já não descanso no dinheiro que tenho na conta bancária. Já não descanso no meu carro, até porque eles já me deixaram ficar mal algumas vezes. Não, eu descanso em Jesus. Jesus diz, eu sou o sábado. Eu sou o descanso. Eu sou esse shalom que vocês estão à procura. Por ele ser o sábado, não pode ou não podia deixar de trazer descanso àquele homem. Amém? Amém. Se ele é o descanso, se ele é o sábado, se ele é o shalom de Deus, se ele é a paz de Deus, estava ali um homem aprisionado, em angústia, em amargura, e ele podia ajudá-lo, e ia deixar de fazer de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Ele não podia deixar de curá-lo. Ele não podia ir contra a sua própria natureza. Não fazer o bem, não curar aquele homem, era negar que ele era o Senhor do sábado. Era negar que Deus veio para a humanidade perdida. E Jesus não podia fazer isso. Não podia. Não podia. Quando Jesus lhes pergunta aos religiosos, então, podemos fazer o bem ou o mal no sábado? Qual é que foi a resposta de Deus? Um silêncio absoluto, mas um rancor interior profundo. Repararam? Um silêncio absoluto, mas um rancor profundo no seu interior. Eles calaram-se, mas nos seus corações estavam determinados a destruir o Senhor da paz. Estavam determinados a destruir o proclamador da paz. Eles estavam no culto, ouçam-no. Eles estavam no culto, sim ou não? Sim. Estavam no culto para proclamar a paz, ou não? Sim. Quando entraram no culto disseram uns aos outros, Shalom. A gente diz o quê? Paz do Senhor. Eles diziam, Shalom, Deus te abençoe, tenhas paz completa, paz perfeita, paz plena, descanso absoluto no teu homem interior, no teu homem físico. Estavam no culto para serem anunciadores da paz. Mas estavam cheios de ódio, cheios de ciúme, cheios de raiva. Diz que Jesus ficou indignado com eles. Indignado com ele. A razão dos religiosos reagirem dessa forma foi identificada por Jesus. Jesus disse que eles tinham o coração endurecido. Tinham o coração cheio de dureza. Já no passado, o Senhor alertou muitas vezes o seu povo. Muitas vezes, para que não endurecessem os seus corações quando ouvissem a sua voz. O autor da Epístola aos Hebreus diz a mesma coisa. Se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Irmãos, não podemos endurecer o nosso coração. Deus está a falar connosco. Ele é o Senhor do culto. Ele está no culto. Não podemos endurecê-lo. Não podemos endurecê-lo. Ele fala connosco. Diante de Deus, diante destes homens, estava aquele que era a própria voz de Deus. Amém? Amém. Palavra viva. Estava ali o Filho amado. E mais uma vez os líderes da nação endureceram os seus corações. Recusaram-se a ouvir aquilo que Deus lhes estava a dizer. Recusaram-se. Preferiram o seu culto ao culto de Deus. Preferiram a vontade de Deus à vontade de Deus. Preferiram as suas leis à lei de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Esse a mim foi fraquinho, mas fica para a próxima. Não há problema. Não vão ter mais 2 ou 3 oportunidades e depois eu calmo. Claro que Jesus curou aquele homem. Claro! Obviamente que Jesus curou aquele homem. E mais uma vez falo com toda a simplicidade, mas cheio de autoridade. Amém? Jesus não fez rezas, não fez... Não. Disse ao homem, estenda a mão. Aleluia! Estenda a mão. Jesus limitou-se a falar.
e a mão do homem foi completamente restaurada. Jesus mandou e aconteceu. Aquele homem em obediência fez. A cura foi instantânea. A cura foi poderosa. Tudo o que devia caracterizar o ministério do Messias. O Messias devia ter um ministério destes. Um ministério poderoso, de autoridade, para fazer milagres. E diante de um milagre tão grande, o coração endurecido devia ficar quebrado. Ou não? Se um paralítico viesse ao culto e um dos irmãos dissesse, levanta-te e anda, eu dizia, uau! Vocês não diziam? Uau! Deus está aqui. Homem com a mão errada que a gente conhecia, que vinha lá ao culto todos os sábados. E Jesus diz, olha, estende a mão e eles estendem. Uau! Deus está aqui. Alguma coisa está a acontecer. Diante daquele tamanho, daquele milagre, o coração devia ficar quebrantado. Os religiosos deviam pelo menos reconhecer que alguma coisa de sobrenatural estava a acontecer. Alguma coisa de milagrosa estava a acontecer. Pois quem é que pode realizar milagres tão grandes senão o Senhor? Senão o Senhor. Mas qual é que foi a reação deles? Qual é que foi a reação deles? E é aqui que eu quero começar a concluir. Irmãos, a cegueira da religião leva-nos à morte espiritual e leva-nos a destruir os outros. A cegueira da religião mata-nos a nós e destrói os outros. Foi por isso que Jesus disse, olha, se vocês soubessem que eram cegos, havia possibilidade para vocês. Mas vocês são cegos e dizem que sabem ver e conseguem ver. Jesus disse, vocês são condutores cegos a guiar outros cegos, vão cair no buraco. Porque a religião destrói-nos. A religião destrói-nos. Estes homens, eu vou começar a concluir. Estes homens que tinham vindo ao culto para fazer o quê? Para celebrar a Deus. Foi isso que os irmãos vieram fazer também. Amém. Que deviam ser fiéis cumpridores da lei. Amém? Amém. Escolheram o dia do Senhor para quebrar a lei, fazendo uma conspiração para matar um inocente. Já viu o que é que o irmão hoje saiu do culto e ia ali para a porta? Junta-se ali ao irmão Mário, que é o grande, o alto e tal. Junta ali mais 2 ou 3 assim... Gente, hoje não deixa sair daqui o pastor com vida. A gente vai aproveitar, a gente vai cortar o pescoço. Se ele passar por esta porta, o que vale é que eu já tenho a chave da porta de trás. Ou sabe? Já imaginaram? Então a gente vai ao culto para adorar a Deus. E estamos a pensar em matar alguém. Estão cá? Nós podemos fazer a mesma coisa. Viemos ao culto adorar a Deus e depois usamos a nossa boca, a nossa língua para matar o outro. Todos muito caladinhos. Alguns dizem que sim com a cabeça. A cegueira espiritual, irmãos, a dureza do coração, produz este tipo de vida religiosa. Produz este tipo de vida religiosa. Estamos tão cegos pela nossa razão que não conseguimos ver as nossas próprias contradições, os nossos erros, os nossos pecados. Estamos prontos a matar o inocente. Estamos prontos a matar o inocente por ter restaurado a mão a um homem que estava doente há anos. Doente há anos. Estamos prontos a usar o espaço consagrado para o culto a Deus como lugar para conspirar contra um inocente, contra um santo. O texto diz-nos, irmão, que os fariseus, homens religiosos, extremamente religiosos, estavam prontos a juntar-se aos políticos para destruir Jesus. Para destruir Jesus. Sabem? Os religiosos veem sempre a si mesmos como justos. Veem sempre a si mesmos como merecedores do céu. Sempre! E olham para os outros sempre como desprezíveis, como pecadores, como falhos, como inúteis. Os não religiosos olham para todos os homens de fé, às vezes, como pessoas ignorantes, manipuláveis, etc. Mas todos eles têm um sentido superior. Mas quando nós vimos ao culto, irmãos, vimos ao culto reconhecendo que o superior é Ele. Nós somos todos fracos, somos todos frágeis, somos todos humildes. O Evangelho, irmãos, diz-nos que os que são especiais são os humildes. Amém? Os que são especiais são os humildes. Que os arrogantes estão longe do reino de Deus. O Evangelho ensina-nos que os felicíssimos, os bem-aventurados, são os que sabem que não são melhores que os outros. São melhores que os outros, mas que são frágeis pecadores, dependentes da graça de Deus. Foi isso que Jesus veio ensinar. Foi isso. Ele disse, e com isto quero concluir, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes.
Eu não vim chamar aqueles que se dizem justos, mas os pecadores. Quem é que tu és hoje? É porque tu achas que és justo e santo? Jesus não te veio para chamar a ti, não há nada a fazer. Não, não. Mas se nós olhamos para nós como pecadores, como frágeis, como miseráveis, é connosco que Ele quer lidar. É a nós que Ele quer levar para o céu. É connosco que Ele quer viver a eternidade. Jesus está a ensinar-nos que veio chamar os pecadores, aqueles que sabem que são espiritualmente incapazes de salvarem-se a si mesmos. Foi isso que Ele veio buscar. E sabem? Porque o Senhor do sábado disse: está consumado. Podemos ter descanso da religião para sempre. Amém? Não estamos a ouvir da religião. Não, é Jesus quem nos salva. É Jesus quem nos liberta. O que é que nós viemos fazer hoje? Viemos ao culto? Ao nosso culto? Ou o culto a Ele? Viemos fazer o nosso ou o dele? Será que Ele tem liberdade para trabalhar em nós? Será que Ele tem liberdade para trabalhar entre nós? Será que nós estamos no culto, mas o nosso pensamento está naquele malandro que quando eu chegar a segunda-feira eu vou apanhá-lo? Será que o nosso pensamento está naquele que nos fez mal e que nos maltratou? Será que está no patrão que a gente tem que acertar umas contas com ele? Será que está no nosso filho ou no nosso marido? Aí quando eu chegar a casa ele vai ver, aleluia, glória a Deus. Porque podemos estar no culto, no lugar santo, consagrado a Deus, para trazer glória a Ele, mas podemos estar a conspirar. Mas o culto é dele. Amém? Amém. O culto é dele. O culto é Ele. Jesus é o Senhor do culto. Vamos ficar em pé, Dr. Rubem. Dizemos adeus aos nossos amigos ali, facebookianos. Fecha os teus olhos.